Olá, seja bem-vindo a mais uma resolução aqui de exercícios da prova da ITEC 2013 do segundo semestre. Vamos para o exercício 29 agora, né? Um exercício interessante. Vamos lá. Questão 29. Em um filme policial, ao investigar um furto, a polícia técnica encontrou uma pegada de sapato de salto alto, conforme mostra a figura. Então, aqui tem a pegada, né? Aqui tem a base do salto alto, onde a pessoa pisa, e aqui tem a agulhinha do salto alto, né? E para solucionar o caso, no laboratório os peritos fizeram um esquema a partir da pegada do sapato. Então aqui está o esquema, né? O ponto A seria tipo a agulha do sapato, aí o comprimento AB é o tamanho do salto, aí aqui é o pé da pessoa. Aí aqui ele explica, né? No esquema temos as retas AB e AD, são perpendiculares, né? AB e AD estão a 90 graus uma da outra, isso quer dizer perpendicular. O ponto C pertence à reta AD, então tem um ponto C aqui que está dentro da reta AD. O segmento AB representa o salto alto do sapato. O segmento CD representa a parte do salto onde o antepé se apoia, onde a pessoa pisa, né? A medida do segmento AC é 9 centímetros, que nem ele deu aqui. E do segmento CD é 8,3 centímetros. Então vamos ver o que ele pede. Admita que sapatos com as medidas encontradas possuem, em geral, saltos com 12 centímetros. Ou seja, ele está falando que a altura do salto aqui, ó, esse ladinho aqui, vale 12 centímetros. E considere a tabela que apresenta a relação entre o comprimento do pé, em centímetros, e o número do sapato. Então aqui ele diz, ó, pé de 24 centímetros é número 36, de 26 centímetros é número 39 e assim vai. E ele pede, ó, nessas condições, os peritos concluíram que a suspeita usava um sapato de número, então ele pede o número do sapato. Então vamos fazer as coisas inversas aqui, né? Ele pede o número do sapato. Para obter o número do sapato, a gente precisa do comprimento do pé. E vamos analisar aqui no esquema o que representa o comprimento do pé, né? Porque pode dar uma enganada aqui, né? Tem um 9 aqui, tem um 8,3 aqui, mas o comprimento do pé não é a soma desses dois. Porque o pé da pessoa ele vai estar curvado aqui, ó, dentro do sapato. Então, o comprimento do pé é, na verdade, a soma do CD com o comprimento BC aqui, que inclusive foi o único que ele não deu o valor. Então, fazendo de trás para frente, para achar o número a gente precisa do comprimento. Para achar o comprimento, a gente precisa do comprimento BC, que eu vou chamar de x, só para facilitar, certo? Então, a gente pode achar x de dois jeitos. A gente pode achar esse comprimento de dois jeitos. Um dos jeitos é utilizando o teorema de Pitágoras, porque se a gente parar para analisar aqui, isso é um triângulo, né? A, B e C formam um triângulo, não só um triângulo retângulo, ou seja, um dos ângulos é de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus e isso é um triângulo retângulo. Então, a gente pode usar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é o lado maior, né? Então, o quadrado do meu lado maior, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos lados menores, né? Então, vai ser igual à soma de 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, legal. Como que isso daqui vai ficar? Vamos continuar desenvolvendo aqui, né? X ao quadrado vai ficar 9 ao quadrado é quanto? É 9 vezes 9. 9 vezes 9 pela tabuada, 81. 12 ao quadrado é quanto? É 12 vezes 12. Como não tem a tabuada do 12, a gente faz aqui. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Ponho mais. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1. 4 mais nada dá 4. 2 mais 2 dá 4. 1 mais nada dá 1. Então, a gente vai ter que x ao quadrado, ou seja, esse comprimento ao quadrado, é igual a 81 mais 144. Legal? Então, já vamos fazer essa soma aqui, ó. 144 mais 81. 4 mais 1, 5. 4 mais 8, 12. Então, a gente põe o 2 e sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, a gente
chegou aqui que x ao quadrado é nada mais, nada menos que 225. Então, legal, galera. Como que isso ajuda a gente? Porque agora a gente tem o valor de x ao quadrado. Então, para achar o valor de x, a gente precisa tirar a raiz desse cara. Então, tirando a raiz de 225, como é que a gente vai fazer isso, né? A raiz significa que é o número que, se eu multiplicar por ele mesmo, ele vai dar 225. Então, qual número eu vou multiplicar por ele mesmo para dar 225, né? Vamos lá. A gente tem o 9, que a gente sabe que o 9 multiplicado por ele mesmo dá 81, certo? A gente usou aqui. E a gente tem o 12, que a gente sabe que o 12 multiplicado por ele mesmo dá 144. A gente acabou de ver isso aqui. Então, tem que ser um número maior que 12. Então, maior quanto? Vamos lá. Vamos tentar o 14. Porque se não for o 14, a gente já sabe que vai ser o 13 que está entre os dois, né? Então, vamos lá. 14 vezes 14. 4 vezes 4 dá 16. Então, põe o 6, vai 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 1, 5. Mais 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. 6 com nada dá 6. 5 com 4 dá 9. 1 com nada dá 1. Então, perceba que o 14 ainda ficou menor que o 225. Então, o número que eu quero não é 14. Vamos tentar o 15 agora, galera. 15 vezes ele mesmo, será que dá 225? 5 vezes 5 dá 25, então põe o 5 e vai 2. 5 vezes 1 dá 5, mais 2, 7. Põe mais 1. 1 vezes 5 dá 5, e 1 vezes 1 dá 1. 5 mais nada dá 5. 7 mais 5 dá 12, ou seja, põe o 2 e vai 1. E 1 mais 1 dá 2. Olha que interessante. Então, a gente achou que a raiz de 225 é 15, porque 15 vezes 15 dá 225. Então, x é igual a 15. E o que isso implica? Se x é igual a 15, significa que esse lado aqui é igual a 15. E o pé da pessoa, ela tem o comprimento do pé total é o 15 mais o 8,3, né? Porque o pé da pessoa vai estar aqui em cima do sapato. Então, o pé, vou pôr aqui, pé igual 15 mais 8,3, que é igual a, vamos fazer, né? Opa, 15 mais 8,3. Vou pôr uma vírgula 0 aqui para a vírgula ficar embaixo de vírgula. 0 mais 3, 3, 5 mais 8 dá 13. Então, põe o 3 e vai 1. 1 mais 1 dá 2. Então, dá 23,3, galera. Isso daqui dá 23,3. E aqui tem uma tabela que mostra o comprimento do pé e qual o número do sapato para esse pé. Então, a gente tem aqui que para um pé de 23,3 centímetros, o sapato é número 35. Então, a alternativa aqui certa seria a alternativa A. Mas lembra que eu disse que dava para fazer esse exercício de dois jeitos diferentes? Que, inclusive, o segundo jeito é bem mais fácil. Mas eu fiz esse primeiro jeito para vocês verem que, sem saber o que eu vou te ensinar agora, daria para resolver do mesmo jeito. Então, galera, ó, perceba o seguinte. Tem uma propriedade nos triângulos que a gente chama de triângulo 3, 4, 5. Como que funciona? Se você tem um triângulo que os lados menores têm tamanho 3 e 4, pode ter certeza que a hipotenusa vai ter tamanho 5. E como que isso ajuda nesse exercício, né? Por que isso ajuda nesse exercício? Porque perceba que a gente não tem um triângulo 3, 4, 5, mas o tamanho dos lados do nosso triângulo é 9 e 12. Mas perceba que se você dividir 12 por 3 e também dividir 9 por 3, 12 dividido por 3 é exatamente 4. E 9 dividido por 3 é exatamente 3. Então,
A gente sabe que aqui a gente vai ter algum valor. Se a gente encarar como um triângulo 3, 4, 5, para a gente ter o valor certo, a gente basta multiplicar por 3, né? Porque é o fator que está dividindo para virar um triângulo 3, 4, 5. Então, se a gente multiplicar o triângulo 3, 4, 5 todo por 3, a gente vai chegar nesse triângulo do exercício. Vai chegar no triângulo 9, 12 e 15. Então, a gente nem precisaria usar o teorema de Pitágoras. Só analisando como um triângulo 3, 4, 5, a gente já chegaria na resposta de cara. E aí somaria o 15 com 8,3 e acharia o tamanho do sapato. Então é isso, galera. Se eu te ajudei, verifique as outras playlists do canal, que eu tenho certeza que eu vou ajudar ainda mais com as resoluções de outras provas de outros anos da ETEC. Então valeu, te espero no próximo vídeo.